Está entrando no ar o programa Jogo Limpo aqui na sua Imagem TV. Para nós é sempre motivo de muita alegria, muita honra receber a sua audiência, a sua companhia. Seja muito bem-vindo. No programa de hoje nós vamos bater um papo com o economista e professor Antônio Marcos. Falar um pouquinho sobre a realidade da economia do nosso país, a saída da presidente Dilma, que acaba de ser afastada por uma decisão da Câmara e também do Senado Federal, e também quais são as perspectivas aí do governo Temer, o vice-presidente, que agora é o presidente em exercício do Brasil. Vamos conversar um pouquinho sobre essa realidade, quais são aí as expectativas para esse governo e também quais são as dicas do economista para esse momento de dificuldade, né? Afinal, estamos no meio de uma crise econômica bem complexa no nosso país. Não saia daí, o programa Jogo Limpo já está no ar. É só o tempo de rodar a vinheta. Muito bem, como nós anunciamos na abertura do programa, o meu entrevistado de hoje é o professor e economista Antônio Marcos. Professor, bem-vindo ao programa Jogo Limpo, uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, professor. Professor, que momento de turbulência política e econômica nós vivemos atualmente no nosso país, né? Momento de muita instabilidade, até muitas incertezas, eu penso. E eu acho que o assunto da vez, o assunto que a gente acaba de acompanhar aí na mídia nacional, e repercutindo em todos os aspectos, inclusive, é o afastamento da presidente Dilma aí por 180 dias, ainda dentro do processo de impeachment, né? E o vice-presidente assumindo, o Michel Temer, né? Que agora é o presidente em exercício do país. A economia ganhou um fôlego, ou começa a ganhar um fôlego com essa decisão, com essa medida? Eu creio que sim, eu tenho certeza que sim. Precisava ser feita alguma coisa. A economia estava em queda livre, como se tivesse tropeçado e caído num buraco, e cada vez ficou ficando mais fundo. Então a mudança, o afastamento da presidente e a ascensão do Temer foi muito importante. A situação é muito grave, porque, como você bem disse, nós estamos reunindo dois problemas concomitantemente, ao mesmo tempo. O problema político, que é seríssimo, e o problema econômico. Quando esses dois fenômenos acontecem juntos, isso é sinal de muita crise. Haja vista a questão da União Soviética, da antiga União Soviética, com a perestroika e a glasnost, que o Gorbachev tentou resolver ao mesmo tempo e deu no que deu um problema seríssimo para eles. Nós temos que resolver isso de forma imediata. E pelo que eu vi e ouvi até agora do presidente em exercício Temer, eu creio que nós podemos ter otimismo. Há uma luz no fim do túnel, uma janela de oportunidade pela frente. Professor, dentro dessas medidas que foram anunciadas, até de imediato, até mesmo pelo próprio ministro dele, que cuida da economia, né, o ministro Henrique Meirelles, quais dessas medidas que o senhor acompanhou também na imprensa, que o senhor acha que podem dar uma grande mudança, ou talvez seja o chave para essa mudança e para esse, vamos dizer assim, sair da recessão e entrar um pouco, voltar para o crescimento do nosso país, né? Eu creio que nós estamos começando a quebrar um paradigma também, de que o Ministério da Fazenda é mais importante do que o Ministério do Planejamento. O Romero Jucá, que está no Ministério do Planejamento, está dando um tom diferente. Quem deve conduzir as decisões da área econômica será o Ministério do Planejamento, que ele cuida do orçamento. E ninguém mais qualificado no momento, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista técnico, do que o Romero Jucá. Então, é uma boa notícia. O planejamento ganha força, porque é no planejamento que está o orçamento. O orçamento é a autorização para o gasto. A Fazenda executa o gasto. Então, tendo o Meirelles em bastante sintonia com o Romero Jucá, a tendência de o que o Meirelles precisa fazer no gasto, no físico, no dinheiro, na arrecadação e cumprir o orçamento, tende a dar certo, deve ser uma forma de sucesso. Agora, são medidas muito impopulares. Já viu como é que elas são impopulares. Nós tivemos manifestações recentes da população, quando ele abordou a questão da Previdência, porque tem que rever o sistema previdenciário do Brasil. Você não consegue conviver com quase 150 bilhões de déficit, ou seja, falta dinheiro na Previdência Social. E uma outra coisa também é na questão da redução dos ministérios. São duas medidas importantíssimas, eu acho até que poderia reduzir mais os ministérios, acabar com um monte de gasto do governo, o governo ficar com o essencial, que é saúde, segurança, educação, e deixar a iniciativa privada, o mercado, cuidar dos restos, né, da outra parte da economia. Mais setores, né? Mais setores que precisam de investimentos também. Então, eu creio que o Meirelles, se trabalhar em boa sintonia com o Romero Jucá, que é o ministro do Planejamento, e o planejamento ser maior, ser mais importante do que o da Fazenda, o sinal é excelente.
Ou seja, como nós dissemos no início, voltamos para o início da abertura do programa até, ganhamos realmente um fôlego para a economia. A economia começa a ver essa situação toda com um dos olhos, principalmente quando você reduz gastos no próprio governo. Né? O governo ele acaba cortando na própria pele. Né? Exatamente, esse é fundamental, é um bom exemplo. Porque o que está acontecendo com o Brasil agora é que o investimento, por exemplo, do ano passado para cá, caiu 25%, um quarto. Sem investimento, nós não temos atividade econômica, não temos emprego, não temos renda e impostos para que o governo faça o que tem que fazer. Quem vai fazer esse investimento que está perdido? Bom, as grandes empresas brasileiras, as grandes investidoras, estão suspeitas de corrupção e impedidas. A Petrobras, que é uma empresa que investe muito, também está com uma situação muito difícil, ela vale 10%, 15% do que valia. Então, que mágica será essa? De onde nós vamos conseguir esse dinheiro para investimento? No mercado externo. Então, são os investidores internacionais da América Central, da América Latina, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, é que vão fazer esses investimentos. Daí, mais uma notícia boa, colocar o José Serra no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores. Não para fazer diplomacia, os diplomatas fazem muito bem isso, mas o José Serra tem uma boa formação em economia, tem uma boa articulação no mercado internacional e pode trazer esses investimentos estrangeiros. Para onde, né? Portos, recuperação de estradas, ferrovias, aeroportos, enfim, universidades que estão sucateadas. Então, esse investimento deverá ser no mercado internacional. E o Serra é uma boa pessoa para conseguir isso. Falou-se muito na imprensa, professor, sobre a equipe ministerial do governo Temer ser uma equipe de notáveis. O senhor concorda com essa observação? Eu tenho algumas restrições, alguns nomes, que eu creio que não estariam à altura de ocupar ministérios nesse momento. Mas eles são notáveis pelo seguinte aspecto, que agora o Temer precisa de celeridade, ele precisa de rapidez, não é pressa, ele precisa de velocidade. O apressado dá errado, ele precisa de velocidade. Essa velocidade vem de quem reúne condições técnicas, é um bom técnico, ou tem experiência, e reúne condições políticas. Então ele tentou fazer uma conjugação da pessoa que tem uma qualificação técnica por ser formado ou por ter experiência, e também tem a boa navegação no Congresso, que o Congresso vai ser essencial para todos nós. A velocidade quem dá é o Congresso, ele que aprova essas medidas ou não. Então, creio que com algumas restrições, nós temos um ministério bem montado, de início. Depois de colocar o carro para andar todo organizadinho, pode até eventual mudança acontecer. O senhor acredita numa mudança rápida dessa realidade, professor? Rápida, lógico que a gente sabe que isso não se dará de forma tão rápida. Mas vamos mudar a pergunta. Quanto tempo que o senhor acha que a gente precisa para o Brasil voltar, digamos assim, iniciar um novo rumo, né? Começar realmente a mostrar que mudou, que está diferente? As pessoas ficam até um pouco assustadas quando eu digo isso, 2019, 2020, mas o FMI confirmou isso. Hoje também o Samuel Pessoa, com um excelente economista, deu uma entrevista no jornal local dizendo que é 2018, 2019. Por que eu digo isso? Porque a primeira coisa é parar de cair. Parar de cair vai ser até final de 2016, meado de 2017. Quando nós estamos num buraco muito fundo, para chegar lá na superfície. Começar a subir é como se você está escalando o Everest. Demora, leva tempo. Você tem nevasca, você tem inclinação. Então, você vai subindo. Isso deve levar 2018, 2019. 2020, para mim, é o ano que está assim. Agora nós estamos em velocidade cruzeiro. Nós vamos avançar. Acredito que até 2019 é um momento de recuperação. E como se fosse um alpinista, subir e escalar uma montanha imensa para chegar onde a gente precisa. Então, infelizmente, 2019, 2020. Isso, tudo dando certo. O que é tudo dar certo? A conjugação política, o Congresso contribuir e os ministros serem competentes. Não estou citando uma terceira componente, que é a população, que já me surpreendeu, até negativamente, questionando, não tem mulher no Ministério. Mas, gente, nós não temos que questionar se tem mulher ou não. Nós temos que questionar se as ações dos ministérios atendem as mulheres ou não. E não é só mulher, tem tanto segmento. Só para falar nisso, eu acho interessante o seguinte. Nós tivemos a mulher no comando do país, foi a Zélia Cardoso de Mello. Ela congelou a poupança das mulheres. Nós tivemos a Dilma, que extinguiu a poupança. Foram 54 bilhões a menos na poupança. Então não é ter mulher ou não, é que ações são direcionadas aos direitos das mulheres, aos direitos das etnias. Então isso é que é fundamental.
é a consequência. Professor, a gente vai para um rápido intervalo, né? E já nós vamos voltar e vamos continuar conversando sobre economia, porque economia rende bastante assunto, né, professor? Muito, Principalmente nesse momento de dificuldade que a gente vive no nosso país. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta. Vamos continuar aqui conversando com o professor e economista Antônio Marcos. Não sai daí, o programa Jogo Limpo já está de volta. E nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje conversando com o economista e professor Antônio Marcos. Professor, no bloco anterior a gente comentou um pouquinho sobre o governo Temer, né? Que é querendo ou não, cria uma grande experiência. A gente não está aqui falando de questões partidárias, de PT, PSDB, PMDB, não é essa a questão. Estamos falando de como a economia pode ganhar um fôlego com uma pessoa talvez que não tenha um desgaste, como a presidente Dilma estava tendo, tanto no Congresso Nacional, né? Na Câmara dos Deputados e no Senado. Prova disso é que perdeu nas duas casas legislativas, né? Professor, como que o senhor avalia, como que se deu o governo Dilma para que chegasse ao ponto que chegou da economia? Né? Quais foram os erros desse governo? O senhor como economista, como o senhor analisa essa situação? Eu creio que o nosso principal erro, a origem disso tudo, foi na crise de 2008, 2009, quando o ex-presidente Lula, isso é uma marolinha e tal, nós vamos resolver, inclusive nós vamos dar exemplo para o mundo, para os outros países, como se resolve uma crise. Vamos ensinar os outros países. E adotou medidas que foram medidas de expansão do consumo, expansão do crédito, depois desonerou o IPI dos automóveis, enfim, estimulou o consumo, aumentou a demanda, aqueceu a demanda. Isso veio a provocar a perda do controle da inflação, que foi a nossa maior conquista com o Plano Real. A inflação ela tem uma condição importante. Ela prejudica imensamente a classe pobre, a classe que não tem dinheiro, e às vezes ela até favorece a quem tem dinheiro. Porque quem tem muitos bens, esses bens com a inflação passam a valer mais. Se você tem dinheiro e a inflação faz os juros subirem, por exemplo, o seu controle, você empresta para o governo, empresta para o banco, você ganha mais dinheiro ainda. Então nós tínhamos controlado a inflação. Perdemos lá no início, 2009, 2010, quando o ex-presidente Lula entendeu equivocadamente que a crise era muito fácil de ser resolvida. Em seguida, em vez de você fazer um controle maior, ou pelo menos uma avaliação do assistencialismo, o que é o assistencialismo? Você pegar o dinheiro público, o dinheiro de imposto, o dinheiro das pessoas e colocar num Bolsa Família, num ProUni, num FIES, num Pronatec, mas não é colocar o dinheiro, é avaliar qual o retorno que esse dinheiro está tendo. Porque nós temos indicadores bons, nós melhoramos a qualidade de vida das pessoas que têm um Bolsa Família, melhoramos a qualidade do ensino, a qualidade da aprendizagem com o ProUni, o Pronatec, as pessoas que fizeram o Pronatec estão colocadas no mercado hoje, conseguiram se empregar, em vez de fazer as avaliações, foram colocando mais dinheiro, aumentando o assistencialismo. E o terceiro grande erro é recente, em 2013, 2014, quando não se teve a responsabilidade de ser transparente e mostrar a gravidade da situação. Muito provavelmente, a presidente Dilma, afastada, não se reelegeria, porque a situação é muito grave, mas isso ficou mascarado. Existe um problema sério, que são os preços administrados, energia, gás, transporte público. Esses preços é o governo que libera ou não. E o governo congelou esses preços até as eleições. Então o brasileiro estava achando, não, está tudo bem, meu dinheiro está dando, está tudo certinho, não tem inflação. Isso é igual uma água represada. Quando você abre um tampão de mar, ela vai... Então foi assim, liberou os preços administrados, a inflação foi lá para cima. Os postos de gasolina começaram a aumentar os preços rapidamente, não por culpa do dono do posto, isso deu logo depois então, da eleição, né? Logo depois da eleição. Aí foi aquele choque assim, de frustração. E agora, o que nós vamos fazer? Era um marolão, não era uma marolinha, e os preços, na verdade, não são esses, os preços são outros, porque agora estão liberados. Então, essas condições eu acho que agravaram muito a situação brasileira. Isso levou à perda de credibilidade. Professor, o governo gastou mais do que deveria então nesse momento, né? Ela levou também os gastos além disso? Elevou, os gastos aumentaram, claro, pela crise, uma boa parte deles, mas muito mais por essa maquiagem, por parecer que estava tudo bem. Então foi gastando, e quando você gasta muito e você corta receita, quer dizer, quando você tira o IPI da linha branca, geladeira, carro, o governo deixou de arrecadar. Então ele deixa de arrecadar, o que ele vai fazer? Vou aumentar o imposto. E aí se pensou na CPMF, se pensou em tudo,
Então, foi um problema sério de irresponsabilidade fiscal. Gastar demais sem avaliar o resultado do gasto e também desonerar setores da economia abrindo mão de receita, que não deu certo. Muita gente comprou carro em 60 meses, 70 meses, teve que devolver os carros, não está conseguindo pagar, o problema ficou maior ainda. O problema piorou, né? Nessa situação. Bastante. Certeza. Agora, professor, como o senhor comenta mesmo sobre essa situação do governo federal, a gente observa que realmente o governo cometeu um crime de responsabilidade. Por mais que o PT e os petistas e a própria presidente Dilma Rousseff, a presidente afastada Dilma Rousseff, comente e reforce de que sofreu um golpe, né? Mas a gente vê que talvez não tenha sido um golpe, porque realmente, de fato, o crime de responsabilidade fiscal previsto na Constituição, que justificaria talvez o impeachment, né? De fato foi cometido. O senhor mesmo acaba de explicar que houve uma irresponsabilidade com as finanças, não é isso? Exato, exatamente. Eu queria destacar primeiro que ninguém está aqui para desconhecer o legado, né, a importância do Partido dos Trabalhadores, que é um partido muito representativo. Ele faz parte da história política brasileira pela sua luta pela democracia, contra o regime militar, mas nós estamos falando de liderança, de gestão, de responsabilidade pela coisa pública. E nesse sentido, a presidente Dilma não conseguiu realizar as metas que o brasileiro esperava, com relação às pedaladas fiscais, a questão da razão do impeachment, o crime de responsabilidade fiscal. Isso é uma questão jurídica, o Supremo Tribunal vai avaliar isso, não quero emitir juízo, mas o que eu sei e confirmo é que houve muita irresponsabilidade fiscal. Arrecadou demais e gastou mal. Então isso tem que ter uma avaliação. Além, é claro, de você não cumprir o orçamento ou não obter uma autorização, porque quem autoriza o gasto do Executivo, que é a Presidência da República, é a Câmara. Como no município, quem autoriza o gasto de um prefeito é a Câmara de Vereadores. Se não teve essa autorização e gastou, aí é crime de responsabilidade fiscal. Professor, agora uma pergunta mais pessoal mesmo, né? Vamos falar com o professor Antônio Malhas, com o Antônio Marcos. Certo. O senhor acredita que a presidente Dilma Rousseff retorna ao poder depois de até 180 dias de afastamento? Diante dessa realidade que nós comentamos agora um pouco? Eu não acredito, até por uma questão pessoal. Ela está muito desgastada pessoalmente, ela não inspira mais confiança, mais credibilidade, até para o bem dela. Eu acredito que ela não deveria voltar. E quem sabe mais à frente, como o Collor fez, voltou aí, é senador hoje. Mas, do ponto de vista pessoal, até como gente, como pessoa, pelo que ela está passando, eu não creio que ela deve voltar. Se ela resolver voltar, se realmente a legislação permite que ela volte, torce para ela que consiga fazer pelo país o que ela não conseguiu fazer até hoje. Certo. Professor, a gente vai para um rápido intervalo, já a gente vai continuar conversando aqui no nosso programa sobre economia, essa situação das finanças, né, do nosso país. Realmente não é um momento fácil, né? A gente precisa realmente movimentar esse processo econômico para que a crise saia, né? Show crise. A gente vai para o intervalo e já a gente volta, continua conversando com o professor economista Antônio Marcos. A gente volta já. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje conversando com o professor e economista Antônio Marcos. A gente fala um pouco, né, professor, sobre essa realidade que a gente vive de crise política, crise econômica. Aliás, como essas medidas, né, que o novo governo está aí, o governo Temer, que acaba de assumir, pode ajudar a melhorar a economia do país, não é verdade? Exatamente. Durante a nossa conversa aqui, professor, o senhor falou um pouco sobre as relações internacionais, né? Como que essas relações, a construção dessas relações pode ajudar o país a sair mais rápido da crise, não é isso? Exato. A diplomacia ela tem uma característica histórica que é buscar a paz, a pacificação, os acordos, os tratados, a proteger as minorias. Mas nesse momento, o que o Brasil precisa da diplomacia é negócios internacionais. Investidores, comércio, exportação, importação. E para isso vai ser preciso dar um cavalo de pau no transatlântico. Porque até agora o ex-presidente Lula e a presidente afastada Dilma tinham uma aproximação do mercado internacional muito questionável. Primeiro, a questão bolivariana, né? Alguns países da América Central, da América do Sul, que têm uma visão completamente diferente do que o resto do mundo tem hoje. E também uma aproximação muito forte que nós tivemos com o Oriente Médio, Ahmadinejad,
todos aqueles ditadores que foram depostos, que foram destituídos do Oriente Médio. Enfim, nós temos aqui agora procurar uma aproximação com a Ásia, rever a nossa aproximação com a China, com a Europa, com os Estados Unidos, com a América Central, com o Caribe, principalmente na questão do turismo. Houve agora uma manifestação muito séria, muito rigorosa do ministro José Serra em relação a uma crítica que estaríamos dando um golpe no Brasil. Não há golpe, absolutamente nenhum golpe sendo dado, tudo é constitucional. O vice-presidente da República assumiu em normalidade política, não tem instabilidade nas ruas também. Então a Constituição prevê isso, não é um golpe, é um afastamento da presidente para fazer uma avaliação, uma investigação. Se ela tiver razão, ela volta. Se ela não tiver razão, o presidente assume, como prevê a Constituição e como todos mais vontade. Inclusive, é bom destacar que eu ouvi a presidente Dilma, a presidente afastada Dilma, dizer que ela ganhou e os outros não ganharam. Não, o Temer ganhou tanto quanto ela. Os mesmos votos que foram direcionados à presidente afastada Dilma foram direcionados ao presidente em exercício Temer. Então, ele é legitimamente o presidente em exercício, porque ele recebeu tantos votos quanto ela recebeu. Professor, nesse momento de crise que a gente vive no nosso país, no momento de crise econômica e tudo mais, a população acaba sempre a mais atingida, né? Porque é quem está na ponta, não é? Exato. Como que a população lá, quem está nos assistindo agora aí na sua televisão, pela internet, enfim, essa pessoa pode sair desse momento de dificuldade? Qual é a dica do senhor como economista, né? Até mesmo no equilíbrio financeiro, enfim. Oriente aí, vamos ajudar essas pessoas a superarem esse momento. É muito importante isso. O ex-presidente Kennedy disse, não pergunte apenas o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo país. E o brasileiro tem feito isso. O que é preciso fazer então? Se manter vigilante, ficar atento ao que está sendo feito, quais são os resultados obtidos. E ir para as ruas, quando for preciso, de forma pacífica. A segunda coisa é ele dar a sua contribuição. Se você é um funcionário público, por exemplo, trabalhe da melhor maneira possível e dê um crédito para quem está tentando mudar o país. Se você não é funcionário público, mas de uma empresa privada, particular, também faça a mesma coisa. Tente fazer com que a sua empresa seja ética, produza bons resultados e gere lucros. É isso que nós precisamos nesse momento. Agora, fundamentalmente, por exemplo, aquela questão da cidadania sustentável, né? O lixo, o cuidado com o descarte do lixo, para você evitar que uma prefeitura gaste muito na arrecadação do lixo. Então, são pequenos movimentos que o cidadão brasileiro tem que fazer e que pode ajudar muito para que o novo governo possa dar certo. Professor, nesse momento também muitas pessoas acabam abrindo até novos negócios, pequenos negócios para tentar mudar, às vezes, talvez uma atividade paralela que ele já tem. Isso também é uma boa saída? É uma boa saída. O desemprego está muito alto, mais de 10%. Tem pessoas que não estão conseguindo comprar os seus alimentos. Então, ela tem que ter a criatividade de tentar inaugurar um... E aí você tem várias funções que também tem que desmistificar. Eu vou ser engenheiro, vou ser médico, vou ser economista. Não, você pode ser fotógrafo, você pode ser jornalista, você pode ser escritor de livro. Nós temos que abrir novas frentes de trabalho. Temos que as pessoas têm que entender que tem várias janelas de oportunidade e investir nelas. Porque nos apps, na internet, é buscar isso. Você tem condição de resolver a questão do desemprego. Professor, ainda dentro dessa linha que nós estamos conversando, cresce muito também o trabalho informal, né? Esse mercado informal. As pessoas que, como o senhor disse, que começam a fazer outra atividade, existe até a possibilidade de se tornar MEI, né? Aquele microempreendedor individual. Exato. São 1001 possibilidades, né? De não ficar parado na crise só chorando, né? Exatamente. Porque a gente tem que começar a distinguir a esperança e o otimismo. A esperança é uma coisa abstrata, é um sonho. O otimismo é uma atitude. Você só consegue concretizar aquela esperança que você tem se tem o otimismo como atitude. Esse otimismo vem do trabalho. É o trabalho que dignifica as pessoas. E que nós temos que acabar também com o preconceito do informal. Eu costumo viajar, como muita gente viaja também. Você vai na Praça São Marco e Veneza, está cheio de pessoas informais. Você vai em Nova York, está cheio de pessoas informais também. O informal, ele está tentando arrumar uma renda para ele. E isso pode contribuir para o país. Então nós temos também que arrumar maneiras, o poder público, né, como o município, o Estado e a União, de apoiar essa informalidade que é sadia. Aí pode ser o microempreendedor individual, novas formas da pessoa contribuir com o trabalho dela, mas sendo informal, orientação pelo SEBRAE. Então, a informalidade, nesse momento, ela é necessária, porque as pessoas estão buscando uma maneira de conseguir a sua renda e manter a sua família e a si própria. Professor, está encerrando, nosso tempo já está quase terminando, mas um momento de otimismo, vamos deixar uma mensagem de otimismo para o nosso telespectador em relação à economia.
será que os próximos dias, próximos meses, próximos anos serão realmente de melhoria, né? E a gente torce para que seja assim. Com certeza, eu acho que nós temos que estar muito otimistas. Nós tivemos um exercício de democracia muito forte, que foi você conseguir o impeachment de uma pessoa que está suspeita, que você está fazendo investigação. Isso é força democrática. Manter as instituições funcionando, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal. Então isso é um momento de otimismo mesmo, de a gente acreditar que vai funcionar, que vai dar certo. A gente tem que fazer a nossa parte. O governo faz a parte dele e os empresários fazem a parte dele. É isso. É um momento de otimismo. Nós demos um belo exemplo para muitos países do que é a democracia. A democracia é você eleger a pessoa e, se ela não corresponde ou está suspeita, tirar essa pessoa. Essa é a forma democrática. Democrática, isso é otimismo, o trabalho, que é fundamental para todos nós. E o brasileiro é guerreiro. Ele já passou por situações muito complicadas e venceu. Então, nós vamos torcer que vença mais uma. Professor, encerrando aqui a nossa última pergunta até. Nós não comentamos sobre a relação política aí entre o novo presidente, né, Michel Temer, a Câmara e o Senado. O senhor acredita nessa relação, na construção de um bom relacionamento entre esses três poderes? Acredito sim, porque apesar de não ser o Ministério dos Sonhos que a gente queria, pessoas talvez mais técnicas, mas ele conseguiu conjugar as forças políticas. Então ele dividiu a responsabilidade dele. Olha, eu sou o presidente, mas não sou autoritário, não sou arrogante. A responsabilidade está com você, que é a Câmara de Deputados, e está com você, que é Senado. Nós estamos juntos nesse barco aqui. Vamos navegar para águas melhores. Então ele foi muito inteligente nisso. Poderia ter um ministério um pouco melhor em alguma pasta ou outra, mas ele conjugou as forças políticas. Nesse momento, sem força política, você não consegue resolver nada. Tá certo. Professor, quero te agradecer muito por essa entrevista, por ter aceito o nosso convite, vir aqui falar um pouquinho sobre a economia, né, e essa realidade que a gente está vivendo no nosso país, que não é uma realidade fácil, nós sabemos. Exato. Mas que a gente torce, né, realmente, de verdade, para que essa realidade mude, né? E que, quem sabe, com otimismo, com esse entusiasmo mesmo do novo governo, né? Esse governo que assume do governo Michel Temer, a gente possa mudar essa realidade. Muito obrigado mesmo pela sua presença e sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, é um prazer sempre. Grande abraço, professor. Obrigado a você. E a gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite. Temos ainda 2 reprises diárias, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Também transmissão simultânea pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. Obrigado pela audiência, pela companhia. Até quarta-feira da semana que vem. Tchau, tchau.